Fala, galera. Bem, ontem, como eu falei pra vocês, né, eu tenho 10 minutos pra falar. São 8h14 da manhã, eu tô saindo. Vou até o SOPME. Bem, são 8h14. Uma pessoa ontem me ligou e conversando com ela perguntou pra mim, pô, Duda, como anda o evangelho? Aí eu falei, pô, eu vou escrever sobre isso. Claro, é uma obra de ficção científica. Você não vai encontrar isso acontecendo em nenhum lugar. Mas eu vou ler aqui um textinho rápido que eu escrevi. Talvez algumas pessoas se identifiquem, mas eu acredito que isso não vai acontecer. É rapidinho. Como anda o Evangelho? Ele anda assim, nesse mundo de ficção que eu criei aqui no papel. Líderes que denunciam outros para autoridades e ainda continuam ameaçando com visões proféticas. Que caso alguém se levante contra a sua doutrina, mais pessoas vão cair. Só existe uma doutrina e está na Bíblia. Se alguém fala da sua doutrina, toma muito cuidado com ela. Líderes que mentem, e mentem muito, mas muito mesmo, sem noção. Líderes que prendem pessoas em pactos, que tentam impedir que, caso não concordem com a sua doutrina, não possam participar ou ajudar quem quer fazer o trabalho de forma honesta. Usar o evangelho como forma de vida, não para obter dinheiro, como essa liderança faz. Nesse mundo fictício, claro. Imagina você assinar um documento que te impede, caso você decida sair, de abrir um trabalho em uma distância. Né? Imagina você ser impedido de ajudar um outro ministério a começar um trabalho na ilha. Isso não existe. Um pacto desse, eu tenho certeza que ninguém assinou nunca um pacto desse. Ninguém nunca foi manipulado para assinar um pacto desse. E um pacto desse, uma igreja séria, no mundo real, jamais faria. Tenho certeza que isso não existe. Líderes que arrancam o dinheiro, exploram as ovelhas, aliás, gado marcado. Sabe aquela marquinha? Então, porque, como dizem, são suas ovelhas. Tenho certeza que isso também não acontece. Tenho certeza que todos são cuidados como ovelhas, não como gado marcado, que são ameaçados caso comentem em sair do seu cativeiro. Líderes que não se misturam com ninguém, com medo que o seu gado receba outro alimento. Se existe o falso, é porque existe o verdadeiro. Muitos deles, nesse mundo fictício, têm medo que as pessoas conheçam João 8,32, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim continuam comendo seu pasto falso e acreditando nas suas manipulações. Nessa igreja fictícia, fofoca é usado como motivo de profecia. Por isso que a fofoca corre solta. Já pararam para pensar que várias profecias vêm de fofoca nesse mundo fictício? Mas vamos continuar. Líderes que aceitam casamentos falsos como se fossem bênçãos de Deus, deixando o evangelho ser ridicularizado e pessoas presas em situação psicológica deplorável, expostas ao ridículo. Tenho certeza que, nesse mundo fictício que eu estou escrevendo, uma liderança saudável, uma igreja séria, não aceitaria, não aprovaria, não deixaria uma pessoa em nenhum cargo de liderança que tem um casamento falso para obter o papel. Até me perguntaram por que eu não tento casar com alguém. Primeiro, que eu já sou casado. Segundo, que se fosse para mim obter o meu green card, eu queria obter ele sem nenhum tipo de mentira. Eu jamais inventaria que eu era atleta profissional, colocaria posições que eu nunca tive, inventaria que eu dei aula disso, que eu dei aula daquilo, de surf, de bodyboard, de longboard, de tico-tico, de futebol, para mim obter o green card. Isso não é uma bênção. Se você tem o seu green card, se você tem qualquer tipo de documentação
e você conseguiu ele através de mentira, isso é coisa do diabo. Você está vivendo no pecado, você está vivendo uma mentira. Então toma cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que você pensa que é bênção é bênção. Líderes que não recebem missionários, mas enviam pessoas patrocinadas com ofertas missionárias a campeonato. Isso não é missão. Uma igreja tem que aprender o que é missão. Missão é você estar resgatando almas, não é levar os outros para passear. Líderes que, ao invés de serem aceitos pela comunidade, são exemplos de arrogância e falsidade. Líderes que impedem um convívio social saudável, aprisionando o seu clube, onde a mensalidade é bem cara, por sinal, dentro de seu controle. Líderes de uma igreja que não cresce, líderes de uma obra que já morreu, porque não é para Cristo. É uma obra para sustentar caprichos, carros, anéis superpoderosos, relógios e vaidades. Mas fico feliz que isso é fantasia, que uma igreja dessa não existe. Se existisse, só poderia existir em algum lugar bem isolado, tipo uma ilha isolada, onde as pessoas que tivessem ali dentro aprisionadas não tivessem como conversar com outras pessoas. E se tentassem, seriam aprisionadas, não poderiam, teriam que parar de falar com pessoas que não concordam com a doutrina do muito digníssimo. Bem, se existisse, com certeza, eu sairia dela, iria viver um evangelho saudável. Aliás, se existisse, não seria uma igreja, seria uma sinagoga de Satanás, como fala em Apocalipse 2, versículo 9. Uma igreja que cumpre suas promessas, leia-se ameaças, mandando pessoas que sabem da verdadeira motivação ministerial à prisão por 10 dias. Mas a Bíblia é a Bíblia e tem resposta para tudo. Vamos acompanhar aí, abra sua Bíblia, em Apocalipse 2, versículo 9. Ali fala de pessoas que passarão por tribulação, de pessoas que se dizem judeus, mas não são, pessoas que passariam essa tribulação por pessoas que se dizem judeus e não são, que se dizem povo de Deus e não são. Igrejas que o versículo 9 apresenta assim, esse é o versículo: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas és rico. E a blasfêmia dos que se dizem ser judeus, ou povo de Deus, mas não são, porém são sinagogas de Satanás. Igrejas onde o versículo "o Senhor é meu pastor" foi trocado pelo "pastor é meu Senhor". São sinagogas de Satanás. Se existisse uma igreja como descrevi, claro que não tem, com certeza. Seria uma sinagoga de Satanás. Seria uma igreja morta, com uma membresia desconfiada, com medo da sua liderança, que não faz missão. E muito pelo contrário, tudo que faz dá errado. Seria uma igreja que tentaria crescer, tentaria se expandir e seria bloqueada. Seria uma igreja que tentaria abrir outras igrejas e sempre fecharia. Isso não acontece. Tenho certeza que a sua igreja, toda vez que tenta abrir uma igreja, essa igreja prospera e continua. Tenho certeza. Porque a sinagoga de Satanás não cresce. Vai murchando até fechar. Mas a Bíblia é a Bíblia. E sendo a palavra de Deus, avisa. As pessoas que se levantarem vão pagar um preço denunciadas por essas sinagogas. Já avisando um pouco do que passariam. Saindo um pouco do mundo da fantasia, eu passei 10 dias preso numa cadeia. Coincidentemente, o versículo 10 fala: não temos o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e terei uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso é uma obra de ficção científica, é um texto fantasioso. A gente sabe que isso não acontece. Então, eu queria deixar bem claro para todos de que isso é uma obra fantasiosa, de que isso não existe. Se existisse, eu teria vergonha de frequentar um lugar desse, eu teria vergonha de fazer parte de uma congregação, aliás, de uma sinagoga de Satanás. Porque esses exemplos que eu citei, se você identificar dentro do lugar que você congrega, muito cuidado. Você pode estar seguindo um lobo. Valeu, galera. Abraço. Fui.